continuação da história O Pequeno Príncipe. Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía 2 vulcões em atividade e era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Revolveu também o extinto. Se são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Aqui na Terra somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O Pequeno Príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de baobás. Ele pensava em nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, ele repetiu. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse finalmente. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não podia compreender essa delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga esta redoma, não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida, acrescentou: Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los, para desta forma ter uma atividade e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, embora majestoso. Ah, eis um súdito! Exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitar, disse o príncipezinho sem jeito. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes.
Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja, é uma ordem. Isso me intimida, assim eu não consigo, disse o pequeno príncipe enrubescido. Respondeu o rei. Então eu te ordeno, ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado, porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou imediatamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a dizer. Majestade, sobre quem é que reinais? Sobre tudo, respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei, obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir não a 43, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pores do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste ao pensar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrevesse uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que tivesse sido feita. Teu pôr do sol, tu o terás, eu o exigirei, mas eu esperarei, na minha sabedoria de governante, que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipe. Respondeu o rei, que consultou inicialmente um enorme calendário. Será lá por volta de 7h40 esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou, sentia falta de seu pôr do sol e também já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não vi
todo o meu reino. Estou muito velho, não tem espaço para uma carruagem, e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar ainda uma olhada no outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim próprio em qualquer lugar, replicou o principezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto à noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim, a vida dele dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás sempre, para poupá-lo, pois só temos um. Respondeu o pequeno príncipe, eu não gosto de condenar à morte, e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o principezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Um admirador vem visitar-me, exclamou à distância o vaidoso, mal avistar o príncipezinho, porque para os vaidosos os outros homens são seus admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Tu tens um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. Ah, é? Disse o pequeno príncipe sem compreender. Bata tuas mãos uma na outra, sugeriu o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse para si próprio. E recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo. E para o chapéu cair? Perguntou ele. Que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao pequeno príncipe. O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e o mais inteligente de todo o planeta. Mas só tu moras no teu planeta. Dai-me esse prazer, admira-me a si mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho dando de ombros. Mas de que te serves isso? E o pequeno príncipe foi-se embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando sua viagem.